entendimento, te amando, mas também, Senhor, com o temor do Senhor no nosso coração. Tira, Senhor, toda distração. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos impeça de compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã, Pai. Deus, que a Tua palavra possa fluir nesta manhã, nos nossos corações, nas nossas vidas. Pai, que seja o Teu Espírito Santo ministrando aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero começar hoje falando sobre o tema principal, sobre o temor do Senhor. Fala comigo, o temor do Senhor. Mais uma vez, o temor do Senhor. Acho que você pode falar um pouquinho mais alto para o seu coração ouvir, né? Para você mesmo ouvir. Fala, o temor do Senhor. Queridos, o temor do Senhor, eu quero falar sobre ele e o porquê isso é importante para nós. Porque o temor do Senhor é essencial para nós. Assim como nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos perceber que só é possível amar ao Senhor de todo o nosso coração, se nós entendermos e termos o temor do Senhor no nosso coração. Porque eu só consigo amar quem eu conheço. Eu só consigo amar quem eu conheço. E eu só consigo conhecer a Deus se eu tiver temor. Eu só consigo conhecer sobre o que Deus tem para a minha vida, o que Deus quer fazer, quem Ele é, o seu poder, se eu tiver temor, do temor do Senhor sobre a nossa vida. Eu quero ler com você Isaías 33, versículo 6, é o nosso título, é o nosso texto base para essa série de ministrações. Isaías capítulo 33, versículo 6, eu vou ler na Nova Versão Internacional, que diz assim: Ele será o firme fundamento. Fala comigo, firme fundamento. Mais uma vez, o firme fundamento. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Aqui está falando sobre o Senhor. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. E o texto continua dizendo, e o temor do Senhor é a chave. Fala comigo, chave. Fala comigo, chave. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Quero que você leia novamente esse texto. Está aqui sendo projetado, você que está em casa, está aí na legenda da sua tela. Eu quero que você leia esse texto novamente. Deixa o Senhor falar com você nessa manhã. Agora está completa aí, leia aí. Deixa o Senhor falar o teu coração nessa manhã. Ele será o firme fundamento dos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desses tesouros. Queridos, eu quero destacar duas coisas que Isaías coloca nesse texto. Eu quero falar sobre duas coisas fundamentais que ele coloca nesse texto. A primeira coisa que Isaías fala, Ele, o Senhor, Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Fala de novo comigo, firme fundamento. Queridos, o que é o firme fundamento? Ninguém constrói uma casa sem um firme fundamento. Ninguém constrói uma casa sem ter a fundação ali, o alicerce.
Ou seja, o fundamento ele é essencial na construção. Não adianta você ter uma excelente casa, pedras de mármore, aquela porta, aquelas janelas blindex, aquele porcelanato no chão, aquela coisa mais linda. Aquela torneira ali da cozinha, que sai aquela água quente, aquela mistura, aquela torneira gourmet ali na sua cozinha. Ou aquele fogão ali, você passa um paninho, ele está limpo. Ou aquele lustre maravilhoso, tem o sensor de luz ali, né? Que com a sua voz você fala ali, acende a luz, né? E a luz acende. Ou até mesmo aquelas fechaduras que você digita ali a senha, algo tudo automático, tudo digital. Não adianta ter um conforto, não adianta ter uma casa extremamente confortável, se ela não tiver fundamento, se ela não tiver o alicerce sólido. O que vai acontecer? A hora que vier uma tempestade, a hora que vier os ventos, esta casa ela pode cair. Essa casa ela vai cair e grande vai ser a sua ruína. E toda aquela aparência bonita vai ficar destruída. Toda aquela aparência vai ficar destruída. Mas se você tiver uma casa, por mais simples que seja, mas se ela tiver o firme fundamento, pode vir as tempestades, pode vir até um furacão, que aquela casa vai permanecer em pé. Ela vai permanecer em pé. E Jesus fala sobre isso. Lá em Mateus, Jesus fala sobre aquele que constrói a sua casa na rocha e a sua casa na areia. Vem os ventos, vem a tempestade, as águas sobem, vem a dificuldade para ambas as casas, mas aquela que está na rocha, ela permanece. Mas aquela que está construída na areia, o que acontece? Ela cai e grande é a sua ruína. Queridos, o que eu quero trazer aqui nesta manhã, o que Isaías está trazendo aqui sobre Jesus ser o firme fundamento, é que não importa se nós temos uma vida legal no cristianismo, não importa se eu estou conseguindo ter uma aparência de cristão, se eu estou conseguindo, eu vou no domingo, quando eu estou no meio de crentes eu sou de um jeito, não importa se eu estou tendo uma aparência legal, não importa se eu tenho vivido uma vida de aparência, onde parece que tudo está bem, se eu não tiver o firme fundamento, se eu não tiver alicerçado na rocha, na hora que chegar as dificuldades, a minha vida vai ser arruinada, e grande vai ser a minha queda, grande vai ser as ruínas, e toda aquela aparência de vida cristã vai vir ao chão. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Não adianta viver o cristianismo de aparência. Não adianta viver o cristianismo só porque, eu vou na igreja porque é diferente. É melhor do que eu ir beber no bar, é melhor do que eu ir fazer aquilo. É melhor do que eu estar em outro lugar. Ok, você pode até fazer isso, mas na hora da dificuldade, a dificuldade vai revelar o teu coração aonde ele está alicerçado. E se ele não estiver alicerçado na rocha, se ele não estiver alicerçado, se ele não tiver um firme fundamento, ela cai, você cai. Você vai abandonar ao Senhor. Você vai passar por situações que talvez te levem a se afastar de Deus, ao invés de te aproximar de Deus. Então, quanto maior a nossa casa, sem fundamento, quanto maior ela for, maior é a nossa queda. E o que Isaías coloca aqui, que o firme fundamento é o temor do Senhor. Você parou para prestar atenção, deixa o texto projetado para mim, João, pode deixar, o versículo 6. Você já parou para pensar que sobre o firme fundamento e a chave que Isaías está trazendo é o temor do Senhor, e não o amor do Senhor. O amor do Senhor me faz o quê? Com que o amor dele me alcançou. O amor dele me alcançou e nós só o amamos porque ele nos amou primeiro.
Mas o que nos faz permanecer, o que nos faz ficar firmes em meio às dificuldades, é estar alicerçado na rocha. Porque o amor do Senhor não nos bloqueia de passarmos por dificuldades. O amor do Senhor apenas, ele faz o quê? Com que nós nos aproximemos de Deus. Por causa do amor, nós podemos nos aproximar de Deus. Mas o que nos mantém firmes no Senhor é o temor do Senhor. Porque as dificuldades, elas vão surgir para todos nós. Então, nesta manhã, eu quero te fazer pensar o que tem sido o seu firmamento. Aonde você tem firmado a sua vida. Aonde você está firmando a sua vida. Estão comigo? Amém? A segunda coisa que Isaías fala aqui, que o temor do Senhor é a chave. Fala comigo, chave. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Vamos explanar um pouquinho mais aqui, vamos entender. Queridos, o que uma chave faz? Estou com uma chave aqui no meu bolso, chave da minha moto. O que essa chave faz? Ela destranca. Ela abre, não é verdade? Ela não liga. No caso, essa da moto, ela vai ligar a moto, ela vai destravar a moto e ligar. Então, uma chave, ela o que? Ela abre portas. Uma chave, ela destranca o que está fechado. Ela abre aquele cadeado que está travando ali. Ela abre aquela porta. Então, o que Isaías está dizendo aqui é que o temor do Senhor é a chave para um tesouro. O temor do Senhor é a chave para um tesouro. Agora veja bem, o que é um tesouro? Um tesouro é algo valioso, não é verdade? Você não concorda comigo que um tesouro é algo que tem valor? E algo que tem valor, né? E este tesouro, Isaías está falando que este tesouro é somente quem tem a chave que tem acesso a ele. Ou seja, né, ninguém deixa, quem aqui, se você tiver lá uma barra de ouro, seja um tesouro para você, vamos dizer. Você vai deixar esse tesouro à vista de todos? Para que quem possa passar, possa pegar? Não, o que você vai fazer? Você vai guardar. E provavelmente você vai guardar em um lugar que tem chave. E só você que tem aquela chave, que vai ter acesso àquele tesouro. Então, por exemplo, a sua família. Quem aqui, a sua família é um tesouro para você? Você tem a sua família como um tesouro precioso. Algo precioso para a sua vida. Eu tenho. Minha família é algo precioso para mim. Então, o que você faz com a sua família? Você deixa ela em qualquer lugar? Não. Você deixa a sua família dentro de uma casa. E quem tem acesso àquela casa? Quem tem acesso à sua casa? Somente aquele que tem chave. É verdade? Então, ou seja, quem tem a chave da sua casa, a sua família, tem acesso ao que está dentro da sua casa. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, assim é com Deus. Deus tem tesouros guardados para nós, que só é possível acessar com uma chave. Só é possível acessar os tesouros de Deus com uma chave. E essa chave é o temor do Senhor. Essa chave é o temor do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nesta manhã? O temor do Senhor é o que vai abrir portas. O temor do Senhor é o que vai abrir o celeiro para você ter acesso ao tesouro de Deus sobre a sua vida. O amor do Senhor vai fazer te aproximar. O amor do Senhor vai te resgatar daquele lugar. Como nós cantamos, o amor do Senhor é aquele que deixa as 99 para resgatar aquela que se perdeu. Ele vai lá, ele resgata, ele traz de volta. Ele limpa, ele cura ali, ele coloca as ataduras. O amor do Senhor um dia te alcançou, te trouxe para este lugar. Mas, queridos, o que vai abrir os tesouros para a sua vida não é o amor, é o temor do Senhor. É o temor do Senhor.
Nós podemos amar a Deus de todo o nosso coração, mas se nós não tememos ao Senhor do nosso coração, nós não temos acesso àquilo que Deus tem para nós. Nós não temos acesso aos seus tesouros. E aqui Isaías está falando sobre um tesouro. Então que tesouro é esse que Isaías está falando? E nós vamos ver aqui detalhado sobre quais são esses tesouros. O primeiro tesouro que Isaías coloca: uma grande riqueza de salvação. Ou seja, salvação. Um tesouro que nós temos acesso com o temor do Senhor é a salvação. O temor do Senhor, ele é um pré-requisito para a salvação. E nós temos um exemplo disso na Bíblia. Nós não vamos ter tempo de abrir para ler toda a história, mas você conhece a história de Sodoma e Gomorra. Uma cidade que estava entregue à perversidade, à carnalidade. E Deus queria destruir aquela cidade, e Abraão intercede para aquela cidade, e ele fala: Deus, se não tiver pelo menos 10 justos naquela cidade, o Senhor não livraria da destruição. Só que a palavra de Deus fala que Deus não encontrou ninguém justo naquela cidade. E então Abraão fala: mas Senhor, o meu sobrinho Ló está lá, tira ele de lá. Então Deus manda 2 anjos para aquela cidade, para falar com Ló. E ele fala: Ló, é o seguinte, você precisa sair dessa cidade. Você precisa sair, porque nós vamos destruir aquela cidade. Vamos destruir essa cidade. E queridos, o povo daquela cidade era tão perverso, que quando os homens daquela cidade souberam que aqueles 2 anjos estavam na casa de Ló, eles foram até a casa de Ló pedindo: Ló, traz esses caras para fora, porque nós queremos ter relações sexuais com eles. Nós queremos ter relações com esses caras. E Ló defende a casa dele ali, falando: não, mano, aqui você não vai entrar, aqui esses caras não vão sair. E aqueles caras então começam a bater em Ló e queriam invadir a casa de Ló. E aqueles anjos, né, que vinham da parte do Senhor, então eles puxam Ló para dentro e eles ferem os olhos daqueles homens que ficam cegos e não conseguem encontrar a porta. Então a presença do Senhor estava ali. O Senhor estava ali naquele lugar para trazer salvação. Então aqueles anjos falam para Ló: Ló, é o seguinte, não tem mais ninguém com você. Então chama suas filhas, chama os seus futuros genros e saiam dessa cidade, porque ela vai ser destruída. Então Ló vai falar com seus genros. Gênesis 19, versículo 14. Diz que então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas o texto diz: mas eles pensaram que Ló estava brincando. Eles não tiveram o temor. Eles acharam que Ló estava brincando. Pare e pense. O anjo do Senhor tinha acabado de fazer algo sobrenatural ali. E aqueles caras acharam que Ló estava brincando. Agora uma outra história, a história de Nínive, de Jonas. Deus chama Jonas, você conhece a história de Jonas que vai para a baleia, né, para a barriga de um grande peixe, por desobedecer. E qual era a missão de Jonas? Ir até Nínive, pregar a palavra de arrependimento, porque Nínive também seria destruída por causa da maldade daquela cidade. Queridos, pense bem, se Deus queria destruir Nínive, assim como destruiu Sodoma e Gomorra, é porque o nível de maldade, o nível de perversidade provavelmente era igual ou maior. E Deus queria destruir Nínive. Deus queria também acabar com aquela cidade por causa da maldade. Tanto é que nós vemos que Jonas teve medo, ele não queria ir para lá.
Só que Deus tirou ele daquele barco, ele foi para dentro de um peixe grande, e Deus cuspiu Jonas lá para Nínive. E a Bíblia diz que Jonas caminhou durante o dia inteiro, depois que ele se acertou ali com Deus, ele caminhou o dia inteiro naquela cidade dizendo: olha, a cidade vai ser destruída, se arrependam porque a cidade vai ser destruída. Jonas capítulo 3, versículo 5, olha a resposta que o povo de Nínive deu para aquela mensagem de Jonas. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que até os animais jejuaram. Quando chegou isso ao rei daquela cidade, o rei mandou que todos, jovens, velhos, crianças, os animais jejuassem. Então houve um arrependimento. Houve salvação, queridos, porque qual é a diferença do resultado? Sodoma e Gomorra foi destruído. E aqueles filhos, aqueles genros de Ló, eles não foram salvos. Eles morreram, porque eles não temeram aquela palavra que Deus tinha dado a Ló. Mas os ninivitas temeram ao Senhor, eles se arrependeram, e então eles conseguiram jogar aquele juízo, aquela sentença para a próxima geração. Porque neles houve salvação. Eles temeram a Deus e o julgamento foi adiado. Olha o que Paulo fala em Atos. Nós estamos vendo aqui que o temor livrou os ninivitas, mas não livrou os sodomitas. O temor trouxe salvação para os ninivitas, mas não trouxe salvação para Sodoma e Gomorra, e nem para os genros ali de Ló. E olha o que Paulo fala, se nós estamos falando que um tesouro é sobre salvação. Paulo fala em Atos capítulo 13, versículo 26. Paulo está falando assim: olha, irmãos, filho de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Paulo está falando: olha, para aqueles que temem a Deus, foi enviada a mensagem da salvação. Sabe, queridos, Jesus, Ele está disponível para todos aqueles que temem a Deus. Se de um lado Jesus pode estar, né, Jesus está de uma maneira, talvez vamos dizer assim, escondida, no sentido de que as pessoas não têm acesso a Ele, mas do outro lado, para aqueles que temem a Deus, tem total acesso a Jesus. E Jesus é a nossa mensagem de salvação. Jesus é a nossa salvação. Então, para aqueles que temem ao Senhor, tem a palavra de salvação, tem a mensagem de salvação liberada a nós. E Deus quer levantar a sua igreja o temor do Senhor. Queridos, Deus quer levantar em nós, na sua igreja, não somente nós, Igreja Nova Aliança, mas na sua igreja de uma maneira geral. Deus quer levantar uma igreja que teme ao Senhor, que tem o temor do Senhor. Porque olha, em Atos capítulo 9, versículo 31, diz que enquanto a igreja andava no temor do Senhor e era edificada pelo Espírito Santo, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. A salvação chegou para a igreja ali de Atos. O Senhor acrescentava. Foi uma igreja que cresceu absurdamente em pouco tempo. Mas esse crescimento, essa salvação chegou porque a igreja andava no temor do Senhor e edificada pelo Espírito Santo. Então o temor do Senhor nos dá acesso à mensagem da salvação. Sabe, queridos, por isso que é importante a igreja, por isso que é importante eu e você
nós temos o temor do Senhor na nossa vida. Porque Deus quer levantar uma igreja que teme ao Senhor, né? Que diante desta cidade, dessa nação, as pessoas ao olharem para o povo de Cristo, as pessoas olharem para os cristãos, elas vão perceber o temor do Senhor, elas vão ver, opa, peraí, ser cristão não é essa ladainha, ser cristão não é isso que estão falando, ser cristão é aquele cara que teme a Deus, ser cristão é aquele que tem uma vida diferenciada, por quê? Porque ele teme a Deus. Nós como igreja, precisamos nos levantar no temor do Senhor. As pessoas à nossa volta, a cidade, a nação, elas vão ver algo diferente. E esse diferente está relacionado ao temor do Senhor. Quantos estão comigo nessa manhã? O temor do Senhor trará grande salvação. Cara, pensa bem. Quando a igreja dessa nação, quando a igreja de Jesus nessa cidade começar a andar no temor do Senhor, imagine o que vai causar nesta cidade, imagine o que vai causar nesta nação. Tem muita gente falando, mas será que é o anticristo, e a marca da besta, e aquilo outro? Ei, vamos desfocar disso. Quem tem que pensar no anticristo? Quem tem que se preocupar com a besta? Quem tem que se preocupar com o fim do mundo, que vai para o inferno, são aqueles que não temem ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor tem que se preocupar com uma igreja gloriosa, que vai ser restaurada, na qual Jesus Cristo vai voltar, para essa igreja santa, imaculada, que vai andar em santidade, que vai experimentar o sobrenatural do Espírito Santo. Queridos, é com isso que nós temos que nos preocupar. Nós não temos que nos preocupar quem será que vai ser o anticristo. Mas o que vai acontecer? Mas a grande tribulação. Mas vai ser difícil. Ei, peraí. Nós acreditamos em um Deus que é muito maior que o anticristo. Nós acreditamos em um Deus que já venceu o anticristo na cruz do Calvário. Nós acreditamos em um Deus que tem uma eternidade na presença dEle preparada para nós. Nós acreditamos em um Deus que prometeu o Consolador, o Espírito Santo, que vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Então o que nós precisamos? Temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Porque para a salvação, para o tesouro da salvação, um pré-requisito é temer ao Senhor. O segundo tesouro que Deus tem para nós é a sabedoria. Fala comigo, sabedoria. Queridos, sabedoria não é a sabedoria que o mundo dá, mas é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que o mundo dá é uma sabedoria enganosa. É uma sabedoria que não traz proveito. Mas a sabedoria que Deus dá é uma sabedoria que para o mundo, como Paulo diz, é considerado como loucura. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Salmo 111, versículo 10. E Provérbios capítulo 9, versículo 10. Falam a mesma coisa. E foram escritas por pessoas diferentes, mas falam a mesma coisa. O texto diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se ele é o princípio, nós podemos entender aqui que ele é uma chave. Uma chave. O princípio da sabedoria, a chave da sabedoria é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Não tem como ter sabedoria se não houver temor a Deus. Porque o temor do Senhor é o início, é o princípio, é a chave da sabedoria para a minha vida e para a sua vida.
um cristão, se é possível dizer, ou chamar cristão, né? Um cristão que não teme a Deus, não tem sabedoria. Um cristão que não teme a Deus, não tem sabedoria. Vamos para a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25. Diz que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com as suas candeias. Queridos, note uma coisa aqui. Quem tinha a luz, no caso a candeia acesa, era só aquelas prudentes? Era só as 5 prudentes que tinham luz? Não, as 10 tinham, certo? As 10 virgens, aqui da nossa parábola, as 10 tinham a luz. As 10 tinham a presença do Espírito Santo ali. As 10 tinham a luz da salvação. Elas tinham a luz que iluminava o caminho. As 10 tinham a luz que as mantinham a visão ali à noite, iluminada, por carregarem a luz. Correto? Só que 5 foram sábias. 5 foram inteligentes. 5 tiveram sabedoria em fazer o quê? Espera aí. Eu vou levar um óleo a mais, porque se acabar o óleo da minha candeia, da minha lâmpada, eu tenho aqui de reserva. Vamos trazer para 2021. Eu vou levar uma bateria a mais para o meu celular, que hoje é a minha lanterna. Eu vou levar uma bateria a mais carregada, porque se essa bateria aqui descarregar, eu tenho uma outra bateria que vai fazer com que a minha lanterna fique acesa por mais tempo. Só que as outras 5 não pensaram nisso. As outras 5 foram apenas com aquilo que estava na sua mão. Elas foram com a bateria no 50% e não quiseram nem pegar o carregador. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, queridos, preste atenção. O que eu quero trazer para você aqui nesta manhã é que Deus tem uma sabedoria para nós, para ser liberada a nós. Mas o acesso a essa sabedoria depende do nosso temor ao Senhor. Porque olha o que acontece, aquela sabedoria inicial de levar um óleo reserva, trouxe sabedoria para elas lidarem com os momentos que elas que ia acontecer lá na frente. Porque o texto continua e fala que elas se adormeceram, o noivo demorou a chegar, elas se adormeceram e as suas lamparinas, as suas candeias se apagaram. Então ouviu-se à meia-noite, ouviu-se um grito: olha, o noivo está vindo. Então aquelas mulheres, elas se levantaram e foram acender as suas candeias. E aí as insensatas disseram para as prudentes, as que não tiveram sabedoria, disseram para aquelas que tiveram sabedoria: viu? Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E aí aquelas prudentes, que tiveram acesso à sabedoria, de levar aquele óleo a mais, novamente, elas têm uma sabedoria para elas de novo. Novamente elas têm acesso a uma sabedoria. E elas falam: olha, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos dividir com vocês. Porque senão não vai ter o suficiente para nós e nem para vocês. Então vão comprar. Ou seja, olha, eu paguei o preço de carregar este óleo e eu vou usar. Se você não pagou o preço, agora corre atrás do prejuízo. Mas também arque com as suas consequências.
Sabe, queridos, Deus tem algo liberado para nós. Deus tem uma sabedoria liberada para nós. E Tiago fala que nós temos este acesso a essa sabedoria, porque Tiago, capítulo 1, versículo fala, se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus que Ele a todos dá livremente, de boa vontade. Mas para ter este acesso à sabedoria que Deus quer te dar, a sabedoria que você tem acesso, que Deus te dá livremente, você precisa primeiro de uma chave para abrir. E esta chave é o temor do Senhor. Talvez você está precisando de sabedoria para algo que você está vivendo hoje. Talvez você está precisando de uma sabedoria dos céus para lidar com algum conflito na sua casa, para lidar com alguma situação nas suas finanças, para lidar com alguma situação na sua vida com Deus, enfim, na sua vida pessoal. Essa sabedoria está disponível para você, mas para você ter o acesso a essa sabedoria, você precisa ter o temor do Senhor. Você precisa ter o temor do Senhor na sua vida. O terceiro tesouro fala sobre o conhecimento. Conhecimento. Provérbios capítulo 1, versículo 7. Diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Agora, pastor, mas que conhecimento é esse? Há diversos tipos de conhecimento. Você pode ter o conhecimento musical, você pode ter o conhecimento matemático, você pode ter o conhecimento o conhecimento penal, conhecer as coisas para ser um juiz, enfim. Há diversos tipos de conhecimento. Mas que conhecimento é esse? Que a palavra do Senhor está dizendo que o temor é o princípio do conhecimento. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Nós vamos ver a resposta em Provérbios, capítulo 2, versículo 5, que diz: então você entenderá que temer ao Senhor, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de, o que está escrito lá? O conhecimento de Deus. Então você entenderá o que é temer ao Senhor. E temendo ao Senhor, você vai achar o conhecimento de Deus. Queridos, o que quer dizer isso? Duas coisas eu quero sugerir aqui para você nesta manhã. Que primeira coisa, o conhecimento de Deus é você conhecer a Deus intimamente. Você conhecer a Deus no íntimo. Você ter o seu secreto com Deus. Você saber quem Deus é. Você saber sobre a soberania de Deus. Você conhecer quem Deus é, o seu poder, a sua grandeza. Conhecer o que Ele pode fazer. Conhecer o coração de Deus. Mas também quero sugerir aqui a você nesta manhã, que o conhecimento de Deus é conhecer como Deus conhece. É ter a mente de Cristo na nossa vida. Conhecer o que Deus conhece. O temor do Senhor é a chave para termos a mente de Cristo em nós. Para conhecer o que Deus quer e a forma como Ele vê as coisas. Sabe, queridos, muitas vezes nós achamos que Deus está demorando para trazer a resposta. Quem já teve esse tipo de pensamento? Ah, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus está demorando para trazer a resposta. Quem já teve? Seja sincero. Ninguém aqui, quase 2, 3 só. Né? Eu acho que é algo comum com todos nós. Nós achamos que Deus está demorando. Achamos que Deus não está ouvindo a nossa oração. Achamos que Deus não está fazendo. E o pior, na maioria das vezes nós não só achamos, como nós deixamos Deus para poder ir correr atrás da situação. A gente tenta resolver as coisas.
A gente corre atrás. A gente está dizendo, Deus, ó, é o seguinte, você está demorando muito. Eu acho que o Senhor não pode, então eu vou tentar resolver. E aí você vai tentar resolver do seu jeito, até que chega uma hora que você se cansa e quebra a cara. E aí, você começa, mas Deus... Sabe, queridos, o temor do Senhor nos faz conhecer o que Deus pensa de nós e o que Deus quer de nós. O temor do Senhor, ter a mente de Cristo, é ver como Ele vê as coisas em nós. Você quer ter resposta para aquilo que você está precisando? Teme ao Senhor para você conhecer a Ele, para você ter a mente de Cristo, para que você comece a ver, a conhecer e a ver o que Deus pensa sobre você, o que Deus quer de você naquela situação. O problema é que muitas vezes nós passamos pela situação e nós queremos resolver a situação, mas nós não queremos entender o que Deus quer transformar em nós, o que Deus quer gerar em nós. Às vezes o problema não é a situação, às vezes o problema não é aquele momento. Não estou dizendo que nós não temos que correr atrás, que nós temos que resolver, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que dentro daquela situação, nós precisamos conhecer Deus para saber o que Ele quer de nós. Porque às vezes dentro daquela situação, Deus quer que você tenha mais paciência, Deus quer que você tema mais a Ele, Deus quer que você ame mais a Ele, Deus quer que você mude as suas atitudes. Então temer ao Senhor é a chave do conhecimento, para nós conhecermos e começarmos a pensar como Deus, no sentido assim, o que Deus está pensando de mim, o que eu preciso mudar. Não é conhecer como Deus e você vai ser um Deus, como aconteceu com Satanás, e que caiu por causa disso. Não. Não é conhecer como Deus, ao ponto de querer ser Deus como Adão e Eva, que pecaram e o pecado entrou, não. Mas conhecer como Deus é ver como Deus nos vê, como Deus olha para nós, e fala, opa, espera aí, fulano aqui está precisando de mais paciência. Eu estou precisando de mais paciência, eu estou precisando de mais reverência, eu estou precisando de mais amor. Quantos estão comigo? Eu me lembro de como eu era nas finanças. Eu nunca fui alguém endividado, nunca tive problemas com isso. Sempre consegui administrar as minhas finanças de uma maneira que eu não ficava endividado. Mas eu não conseguia, muitas vezes, desfrutar daquilo que Deus tinha para mim na área financeira. Porque eu não entendia qual era a mentalidade de Deus, como seria a mentalidade de Deus em cima das finanças. Eu tinha uma mentalidade medíocre quanto às finanças. Eu pensava pequeno. Eu não tinha o conhecimento de Deus sobre as finanças. Eu pensava pequeno. Eu não era alguém endividado, mas também não era alguém que desfrutava ou entendia, tinha o conhecimento de Deus. Quando, no decorrer da minha vida, eu fui confrontado por Deus, algumas situações foram surgindo, para que eu pudesse entender sobre as finanças, para que eu pudesse, eu fui confrontado pelo Senhor, e nesse confronto do Senhor, quando eu digo confronto, foi em coisas que Deus quis me ensinar, mostrar o seu conhecimento. Neste confronto gerou um temor do Senhor no meu coração em relação às finanças, em relação ao quão importante eram as minhas finanças para Deus, e o quão importante, qual era a diferença que eu podia ter com as minhas finanças, dentro do padrão de Deus, dentro daquilo que Deus tinha para nós, para a minha vida. E cara, quando eu fui confrontado por Deus, quando Deus foi ministrando ao meu coração, este temor liberou um conhecimento. Este temor do Senhor me liberou uma chave de um conhecimento sobre a minha vida que destravou a minha vida em algumas coisas. E hoje eu posso
dizer a você que eu tenho desfrutado de uma vida abençoada em Deus. Que eu tenho desfrutado do sobrenatural de Deus. Temos experimentado ali, através do nosso serviço ali, das marmitas que a gente vende. Nós temos experimentado o sobrenatural de Deus. Coisas assim acontecendo. Que eu falo, eu converso com a Letícia, eu falo, meu, é Deus. Esses dias conversei com a Letícia brincando, eu falei, meu, Deus é demais. Deus nos surpreende a cada detalhe, a cada instante. Sabe, queridos, Deus tem um conhecimento. Só que a chave desse conhecimento é através do temor ao Senhor. Então, o que é o temor ao Senhor? O que é o temor ao Senhor que libera esses tesouros para nós? O que é o temor do Senhor que libera, que é a chave desses tesouros, que libera esses tesouros para nós? Primeiramente, nós precisamos entender o que não é o temor do Senhor. Para nós entendermos o que é temor, a gente precisa entender o que não é. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus. Não é. Muitos pensam que temer a Deus é ter medo de Deus. É se esconder de Deus como se Ele fosse um carrasco. Que vai sair castigando aí por causa do pecado. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não temos que ter medo de Deus. Então, temor não é ter medo de Deus. Até mesmo porque Deus não é um carrasco, Deus é nosso Pai. Deus, Ele não quer nos prejudicar, Ele quer nos abençoar. Deus não quer nos causar danos, mas Ele tem planos de paz, de prosperidade para nós. Então nós não precisamos ter medo de Deus, até mesmo o que 1 João capítulo 4 fala, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. E Deus é amor. O próprio João fala que Deus é amor. Então, se nós temos o amor a Deus, se nós amamos a Deus, nós não devemos ter medo de Deus. Então, temer não é medo, mas temer ao Senhor é um sentimento de respeito, de reverência, de submissão. Temer ao Senhor é ter respeito por Deus, um respeito por quem Ele é, um respeito por Deus. E aqui eu quero falar de novo, amar a Deus, muitas vezes, não significa que nós respeitamos a Deus. Nós podemos continuar amando, mas podemos desrespeitar da mesma forma. E isso aqui é muito sério e muito importante, que nós temos que ter no nosso entendimento. E muitas vezes acontece que nós amamos a Deus. Como eu perguntei nesta manhã, quem ama a Deus? Todos vocês falaram, não, eu amo a Deus. Mas muitas vezes nós não respeitamos a Deus por quem Ele é e o que Ele pode fazer. E quando nós não respeitamos a Deus, nós não estamos temendo a Deus. Nós não estamos entendendo o que é ter temor de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Temer a Deus é respeitar a Deus, por quem Deus é. Agora, queridos, vamos ver quem é Deus. Quem é Deus? Deus é tantas coisas. Deus é o grande eu sou. Mas eu coloquei uma coisa aqui, que Deus falou comigo, e eu quero mostrar alguns textos sobre isso. Mas Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Simples assim. O Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, versículo 1 fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. Você consegue imaginar alguma outra pessoa que pode criar os céus e a terra?
Você consegue imaginar? Romanos capítulo 1, versículo 20. Paulo está dizendo: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Salmo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala outro dia, uma noite revela outra noite. Sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, e nada escapa do seu calor. Salmo 33, versículo 6, mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. E eu quero ler este último texto, para nós entendermos sobre Deus, o Criador de todas as coisas. Para nós entendermos quem Deus é, o seu tamanho e a sua grandeza. Isaías, capítulo 40, versículo 12. Eu vou ler na NVT, João, por favor. Na nova versão transformadora. Diz assim: quem mais segurou os oceanos nas mãos? Quem mediu os céus com os dedos? Quem mais sabe o peso da terra, ou pesou na balança os montes das colinas? E as colinas, os montes e as colinas. Na versão NVI diz: quem mediu as águas na concha da sua mão? Eu quero te convidar a fazer algo. Vou precisar tirar o microfone aqui. Faça assim. Uma concha. Você já foi beber água, você segurou água, você faz assim com a mão. Você consegue imaginar, fica olhando para a sua mão. Você consegue imaginar o oceano inteiro aí na sua mão? Cabe o oceano na sua mão? Vamos para algo menor. Você consegue segurar por quanto tempo um pouco de água na sua mão, sem ela sair da sua mão? E aqui Isaías está falando: quem mediu as águas na concha da mão? Quem com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança? Quantos estão compreendendo o que estou dizendo nesta manhã? Vamos assistir um vídeo. Vocês me dão 10 minutinhos, só para a gente assistir o vídeo, e eu prometo que eu vou encerrar. Vamos assistir este vídeo. E eu quero terminar falando sobre algo. Medir essas estrelas com as suas mãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse
é o nosso Deus. Podem colocar a teoria do Big Bang, podem colocar a teoria da evolução, podem colocar a teoria que for, nada vai explicar o poder do nosso Deus, nada vai explicar o poder do Deus Criador, aquele que era, que é e será para sempre. Queridos, nós não podemos esquecer que nós servimos a um Deus poderoso, que com o estalar de dedos das suas mãos pode fazer qualquer coisa, que com um sopro pode fazer qualquer coisa. Mas sabe, queridos, infelizmente, o temor do Senhor tem sido esquecido por muitos. Tem muita gente colocando Deus em uma caixinha. Tem muito Deus limitando Deus e condicionando a sua vida em que se Ele fizer, eu mudo. Se Deus curar, eu paro de fumar. Se Deus fizer, eu paro de fazer isso. Se Deus fizer este milagre, eu mudo de atitude. Se Deus fizer isso, eu faço aquilo. Ei, peraí. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Tem muita criatura querendo dizer para o seu Criador o que é necessário fazer. Presta atenção, quem dá as ordens é o Criador. Nós somos criaturas nas mãos de um Criador. Tem muita criatura querendo dar ordem, querendo mostrar o caminho, querendo falar, Deus, é nessa direção que eu tenho que ir. Não, é nesse caminho. Não, Deus, a tua palavra não diz que é pecado, então eu vou fazer. Ei, peraí. Será que é nós que temos que falar para Deus o caminho que queremos seguir? Será que é nós que temos que falar para Deus o que é pecado ou o que não é pecado? Será que é nós que temos que dar as ordens para Deus? Deus, agora eu quero que você faça um milagre aqui. Deus, agora eu preciso de um escape financeiro ali. Deus, agora eu preciso de uma cura aqui. Ei! Vamos parar para pensar. Vamos parar para refletir. Vamos parar de condicionar a nossa vida. Vamos parar de ficar arranjando desculpas. Vamos parar de ficar colocando problemas na frente. Vamos parar de querer dar ordem para o Criador e dizer o que é pecado ou não é, não. Quem fala o que é e o que não é Ele. E tem muita gente que fica, mas na Bíblia não fala que é pecado. Mas eu não vejo problema nisso daqui. Ei, presta atenção. Tem muita coisa nos dias de hoje que você não vai encontrar a palavra exata ou a situação exata na Bíblia, mas você vai encontrar na palavra que nós somos templos do Espírito Santo. Você vai encontrar na palavra que nós temos que fugir da aparência do mal. Você vai encontrar na palavra que nós temos que viver uma vida em santidade. Você vai encontrar na palavra que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Você vai encontrar na palavra que nós devemos temer ao Senhor. E é isso que importa. É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos ser cristãos, mas que sigam a verdade, não cristãos que ficam procurando o que pode ou o que não pode fazer, que ficam relativizando o que pode ou o que não pode. Eu vou ficar em casa hoje, porque eu não estou a fim de ir na igreja. Não, hoje eu vou curtir. Não, hoje eu não estou a fim de ler a Bíblia. Hoje eu não vou buscar a Deus. Hoje eu não vou na igreja. Ei, presta atenção. Cadê o temor do Senhor? Hoje eu vou na igreja de qualquer jeito. Ei, cadê o temor do Senhor? Cadê o respeito por Deus? Cadê o respeito pela palavra de Deus? E eu quero ir um pouco mais além. Você tem respeitado a Deus nas suas atitudes? As pessoas veem em você. O que elas falam sobre você? Elas conseguem olhar para você e dizer, olha, esse cara tem respeitado a Deus. Esse cara respeita a Deus nas atitudes dele.
Você tem respeitado a Deus no tratamento com a sua esposa? Você tem respeitado a Deus no tratamento com seu marido, com seus filhos? Você tem respeitado a Deus no site que você está acessando? Na conversa que você está tendo? No grupo de WhatsApp que você participa? Você tem respeitado a Deus? Você tem respeitado a Deus com a roupa que você usa? Na maneira que você fala? Você tem respeitado a Deus com aquilo que você fala? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Porque a boca revela do que o coração está cheio. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Será que tem sido palavras de contendas, palavras de fofocas? Ou tem sido palavras de edificação, palavras que respeitem a Deus? Palavras que respeitem ao Senhor? Você tem respeitado a Deus nas músicas que você ouve? No filme, no seriado, no programa de televisão que você assiste? Tem muita gente que não perde um dia sequer do programa que você sabe qual eu estou falando. Você tem respeitado a Deus naquilo que você assiste, naquilo que os teus olhos estão vendo, naquilo que os teus ouvidos estão ouvindo? Você tem respeitado a Deus quando você está sozinho e ninguém mais está te vendo? Você tem respeitado a Deus no seu emprego, no trânsito, no mercado, na padaria, no açougue, enfim, na farmácia, onde você estiver? Você tem respeitado a Deus? Você tem tido o temor de Deus? Você tem tido o temor de Deus nos seus momentos de família? Nos seus momentos de recreação? Quantos entendem o que eu estou dizendo nesta manhã? Queridos, não podemos perder o respeito pelo Senhor. Não podemos perder o temor do Senhor na nossa vida. Não perca o temor do Senhor na sua vida. Não abra concessão. Deus é um Deus amoroso, mas Ele também é um Deus justo. É um Deus que exerce a sua justiça. E eu vou falar sobre isso na próxima semana. Quero te convidar a ficar em pé. Nós vamos cantar esta canção. Prometo que já estou acabando. Mas é que Deus tem queimado isso no meu coração nesses dias. Se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, se nós queremos ver Deus se movendo no nosso meio, nós precisamos temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Enquanto cantamos esta canção, quero te convidar a fechar os teus olhos. Se o Espírito Santo está falando com você nesta manhã, talvez você tenha identificado áreas na sua vida que o Espírito Santo está falando: olha, aqui você está começando a perder o respeito, volte. Aqui você está começando a abrir umas concessões, pare com isso. Enfim, o Espírito Santo está falando com você. Se você quiser se ajoelhar diante do Senhor, se você quiser, enfim, quiser se ajoelhar, falar com o Senhor nesta manhã, enquanto cantamos esta canção, abra o seu coração, fala com o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Majestoso Rei, esplêndido Senhor, queremos te adorar, queremos te adorar. Tu és a minha luz, que enche a escuridão, ao som da sua voz, ao som da sua voz.
enfim o Espírito e o Pai e o Filho são um só, poder e o leão, poder e o leão. Meu Deus, grande é, cantem o meu Deus, grande é, todos cantam Deus, meu Deus, grande é. Meu Deus, grande é, cantem o meu Deus, grande é, todos cantam Deus, meu Deus, grande é. Senhor Jesus, reconhecemos a tua grandeza nesta manhã. Reconhecemos que tu és um Deus grande. Reconhecemos que tu és um Deus poderoso. Reconhecemos a tua grandeza nesta manhã, Senhor. Reconhecemos a tua infinita grandeza. Reconhecemos o teu infinito poder, Senhor. Reconhecemos que tu és Deus. Tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és o Criador de todas as coisas. Tudo foi feito por ti e para ti. E reconhecemos, Senhor, nesta manhã, que muitas vezes, Senhor, temos te desrespeitado com as nossas atitudes. Temos te desrespeitado, Senhor, com a nossa fala, com aquilo que vemos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que falamos, Senhor. Reconhecemos que muitas vezes, Senhor, temos faltado com respeito com o Senhor, abrindo concessões na nossa vida, deixando, Senhor, o temor ficar de lado. Sem perceber, Senhor, nós vamos perdendo o temor e vamos, Senhor, pecando, vamos abrindo concessões que nos afastam da tua presença. Mas nesta manhã, Senhor, nós queremos te pedir perdão. Nesta manhã nós queremos te pedir perdão, Senhor. Pedir perdão, Senhor, pelas vezes que falhamos. Pedir perdão pelas vezes que nós perdemos o temor por ti. Queremos te pedir perdão, Senhor, por muitas vezes ter te desrespeitado. Te desrespeitado, Senhor, no tratamento com a nossa esposa, com o marido, com os filhos. Te desrespeitado, Senhor, com o tratamento que temos dado a Ti. Temos, Senhor, te desrespeitado com aquilo que temos ouvido, com aquilo que temos falado, Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, nesta manhã. Queremos te pedir perdão e pedir, Espírito Santo, venha sobre nós com o espírito de temor no nosso coração. Venha sobre nós com o espírito de temor, um temor ao Senhor, um temor que nos faz andar em santidade, um temor que nos faz andar na presença de Deus, um temor que nos faz sempre lembrar quem Deus é. Um temor que me coloca no lugar, que me coloca no lugar como filho de Deus. Espírito Santo, derrama do temor do Senhor desta manhã sobre as nossas vidas. Derrama do temor do Senhor sobre as nossas vidas nesta manhã, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
perdoe pelo horário, cantando esta canção, estamos encerrando a nossa reunião. Tenha uma semana abençoada no Senhor. Tenha o temor pelo Senhor na sua vida. Deus te abençoe. Domingo que vem, não perca, venha, nós vamos continuar esta série, aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem ministrado. Se programe para estar aqui conosco. E se você quer abençoar alguém esta semana, encaminhe esta mensagem, está lá no nosso canal do YouTube. Encaminhe o link desta mensagem para alguém. Encaminhe para alguém, fala, abençoa a vida de alguém esta semana. Deus te abençoe, vai na graça e na paz do Senhor Jesus.